Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No passo a passo de hoje eu vou te ensinar, mostrar como eu fiz esse supá modelo festa junina, tá? Em formato aqui, ó, de bandeirinhas. Nessa aula eu vou ensinar a fazer o supá, a fazer a emenda das bandeirinhas, a fazer a bandeirinha menor, a fazer aqui o cordãozinho aqui, ó, caso vocês queiram aqui fazer bem maior, fazer o número de correntinhas, o tanto de bandeirinhas que deseja. Vou ensinar a fazer esse cordãozinho, tudo na única aula. Aqui é a base de 10, tem também a base de 12 voltas, que é maior, a bandeirinha maior, tudo em um único vídeo, tá? Então aqui eu fiz com 12 voltas, aqui eu fiz com 10 voltas, essa minha base aqui ficou com 40 centímetros de comprimento. 40 centímetros de comprimento. Eu gastei aqui 80 gramas do cru e gastei 60 gramas aqui, ó, para fazer as bandeirinhas. O peso final dessa peça foi 140 gramas e ficou com 40 centímetros de diâmetro. Vocês podem estar pedindo entre 40 ou a 50 reais, dependendo da sua região. Caso vocês façam queira fazer com 12 voltas, você vai gastar um pouquinho a mais. Vai gastar aproximadamente 186 gramas e ele vai ficar maior. Maior, caso for fazer com 12 voltas, vai ficar entre 47 a 48 de comprimento, ok? Então, para o passo a passo, eu utilizei barbante número 6, todos são barbante número 6, utilizei cola de silicone para fazer os arremates das peças, utilizei a agulha 3,5, caso tenha um ponto apertado, sugiro utilizar a agulha número 4. Tesoura para fazer os arremates, também utilizei uma tesourinha, uma agulha de tapeceiro para fazer os arremates. Aqui uma peça fica assim, ó, aqui a base da frente fica certinho, aqui a parte de trás, então, vamos comigo conferir o passo a passo de hoje. Mas antes, eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Assim, você vai estar me ajudando a divulgar o meu trabalho. E outra coisa, não caia em golpes. Tem pessoas se passando, pedindo Pix para mandar as aulas. Todas as aulas que eu posto aqui no meu canal. Eu não posto em outra plataformas, tá? Então, os passo a passo são tudo aqui. Eu não cobro Pix nem nada, não. É só aqui, você vai gastar apenas os seus dados móveis da internet, ok? Então, vem comigo conferir o passo a passo de hoje. Então, para iniciar o trabalho, vou fazer aqui um círculo mágico. Estou trabalhando com a agulha 3,5, vocês podem utilizar a agulha número 4, caso sua tensão de ponto seja apertada. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas, equivalente ao meu primeiro ponto alto. Laço a minha agulha, volto aqui dentro do círculo mágico e vou fazer mais 11 pontos altos. Ao contar com as 2 correntinhas de início, vou ficar aqui no total de 12 pontos altos. Cheguei aqui no finalzinho, fecho o círculo mágico. Caso queira iniciar essa peça com 14 pontos altos, vocês podem fazer com 14 pontos altos, tá? Iniciando aqui, ao invés de 12, fazer com 14 pontos altos. Então, aqui eu fiz os 12 pontos altos. Dou uma puxadinha assim, ó, no último ponto. Pulo aqui aquelas 2 correntinhas, né? E já venho aqui para o próximo ponto. Ó, coloco a minha agulha de trás para frente. Vou puxar essa laçadinha aqui para trás. Ficando assim, ó. Ficando assim, ó, uma laçadinha assim. Aqui. Então, nessa primeira carreira, fiquei com um tracinho aqui, ó, que a gente pulou as 2 correntinhas, com 12 pontos altos. Lembrando que vocês podem iniciar esse trabalho com 14 pontos altos. Agora, vamos para a segunda carreira, aqui mesmo, onde eu finalizei, ó, aqui de trás, né? Aqui eu venho para esse ponto aqui da frente, ó. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. Volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, laço a minha agulha, vou para o próximo ponto e faço 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha, laço a minha agulha, vou para o próximo ponto. Faço mais 2 pontos altos. 1, 2.
uma correntinha, laço a minha agulha, vou para o próximo ponto. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Seguindo essa orientação, faço isso por toda a volta. Quando chegar aqui, eu retorno junto com vocês. Ao chegar aqui no finalzinho, faço uma correntinha e vamos fazer aqui o último grupinho de 2. Ó, um tracinho aqui que se formou, faço aqui 2 pontos altos. 1 e 2. Faço aqui uma correntinha. Vou pular aqui, ó, aquele ponto baixo, uma correntinha, venho para o segundo ponto. Ó, coloco a minha agulha. Vocês podem finalizar aqui na segunda correntinha, ó, no primeiro ponto com um ponto baixíssimo, caso não queira fazer dessa forma, ó. Pulo aqui, ó, o primeiro ponto, né? Já venho aqui para o segundo. Coloco a minha agulha de trás para frente. Puxo essa laçadinha aqui, ó, para trás. Dou uma ajustada. Então, aqui, ó, eu fiquei com 12 grupinhos de 2 pontos altos intercalados de uma correntinha de separação. Caso esteja iniciando com 14 pontos altos, vocês vão ficar com 14 pontos altos intercalados de uma correntinha de separação. Então, aqui, eu fiquei com 12 grupinhos de 2 pontos altos intercalados de uma correntinha de separação. Caso esteja fazendo com 14 pontos altos, vocês vão ficar com 14 grupinhos de 2 pontos altos intercalados de uma correntinha de separação. Iniciando a minha terceira volta, vem aqui onde eu parei, ó, volta aqui, ó, e faço aqui um ponto baixo, uma correntinha, volto aqui, ó, e faço mais um ponto alto, ficando aqui o primeiro aumento aqui dos 12. Faço uma correntinha de separação, laço a minha agulha. Vou para o primeiro ponto, um ponto alto. Laço a minha agulha e aqui no último ponto, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Uma correntinha, primeiro ponto, um ponto alto. No último ponto, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Uma correntinha, primeiro ponto, um ponto alto. No último ponto, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Seguindo essa orientação, faço isso por toda a volta. Notem que aqui, ó, vamos preencher no finalzinho. Então, vou fazer por toda a volta. Quando chegar aqui, ó, no início, eu retorno junto com vocês. Ao chegar aqui no finalzinho, ó, faço aqui o último aumento. Uma correntinha e cheguei aqui, ó. Aquele tracinho, eu faço aqui um ponto alto. Fiz um ponto alto. Uma puxadinha assim no fio. Vou aqui, ó, pulo o primeiro ponto, vou para o segundo ponto aqui, ó. Coloco a minha agulha de trás para frente, puxo essa laçada aqui para trás, ó, ficando o tracinho. Aqui onde eu parei, ó, volta aqui, ó, faço aqui um baixo, uma correntinha. Então, aqui, na minha terceira carreira, fiquei com 12 grupinhos de 3 pontos altos intercalados de uma correntinha de separação. Caso o seu ponto seja muito apertado, vocês podem colocar 2 correntinhas de separação, caso deseje. No meu caso, uma tá dando certinho. Então, aqui fiz um ponto baixo e uma correntinha. Laço a minha agulha, venho aqui no mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Ficando 2 pontos altos juntos. Faço uma correntinha de separação. Vou para o primeiro ponto, um ponto alto. Segundo ponto, um ponto alto. E sempre aqui no último ponto, vamos fazer o aumento, que é 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base.
uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, que é o último, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Agora ficamos com 4 pontos altos. Seguindo essa orientação, faço isso por toda a volta e retorno com vocês aqui. Então, chegando aqui no finalzinho, faço uma correntinha, venho aqui, ó, faço um ponto alto, no tracinho, ó, faço um ponto alto. Dou uma puxadinha aqui no fio, o primeiro ponto, venho para o segundo ponto, coloco a minha agulha de trás para frente, puxo essa laçadinha aqui para trás, ajusto, ó, formando os 4 pontos altos, volto aqui, ó. Aqui eu sempre vou iniciar com um ponto baixo e uma correntinha. Laço, volto aqui no mesmo ponto, um ponto alto. Lembrando, caso seu ponto seja apertado, vocês notem que fica emborcando, vocês coloquem 2 correntinhas ou trabalhe com uma agulha número 4. Feito isso, faço uma correntinha. Vou para o próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, o segundo ponto alto. Próximo ponto, o terceiro ponto alto. E aqui no último ponto, o aumento. 4 e 5. Então, agora ficamos com 5 pontos altos. Notem que a cada carreira vai aumentando a quantidade de pontos. Feito isso, uma correntinha. Primeiro ponto, um ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto, o terceiro ponto alto. E aqui no último ponto, 4 e 5. No mesmo ponto. Ficando assim. Então, nessa volta, ficamos com 5 pontos altos intercalados de uma correntinha. Seguindo essa orientação, faço isso por toda a volta e retorno com vocês no início aqui. Então, chegando aqui no finalzinho, uma correntinha. Vem aqui, próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. E aqui no tracinho, ponto alto. Formando aqui os 3 pontos altos com os 2 pontos, 5. Aqui, dou uma puxadinha assim. Pulo aqui o primeiro ponto, venho para o segundo ponto. Coloco a agulha de trás para frente. Puxo essa laçadinha aqui para trás. Formando o tracinho. Venho aqui, ó, no último ponto, ó. Coloco a minha agulha. Puxo um ponto baixo. Então, aqui no tracinho, faço o último ponto. Dou uma puxadinha. Pulo o primeiro ponto, venho para o segundo. Coloco a minha agulha de trás para frente. Puxo essa laçadinha aqui para trás. Formando o tracinho. Volto aqui, ó, no último ponto. Faço aqui um baixo. Uma correntinha. Laço, venho aqui, ó, no mesmo ponto. Faço mais um ponto alto. Formando o primeiro aumento. Uma correntinha, caso seu ponto esteja se emborcando, vocês vão colocar 2 correntinhas de separação. Laço a minha agulha, próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, o segundo ponto alto. Próximo, 3. Próximo, 4. E aqui, sempre no último, vamos fazer o aumento. 1 e 2. Então, aqui nessa volta, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Uma correntinha, vamos fazer o mesmo processo. Um ponto alto, em cima de ponto alto, automaticamente vai aumentando o número de pontos a cada carreira iniciada. No último ponto, sempre vamos fazer o aumento, que é 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação e vou seguir esse processo até chegar aqui, ó, no início da nossa volta. Chegando aqui no finalzinho da minha 6ª carreira, ó, minha base está certinha,
com uma correntinha. Caso queira colocar com duas correntinhas entre, vocês podem colocar, tá? Então, aqui eu faço uma correntinha, vou aqui para o próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. E aqui no próximo ponto, que é o tracinho, ponto alto. Para finalizar, eu dou uma puxadinha. O primeiro ponto, venho aqui para o último ponto, segundo ponto, né? Coloco a minha agulha de trás para frente, puxo essa laçadinha aqui para trás, ó, formando o tracinho. Aqui, ó, no mesmo ponto aqui, ó. Faço aqui um ponto baixo e uma correntinha. Laço a minha agulha e já venho aqui, ó, faço o primeiro aumento. Então, aqui, para o vídeo não ficar muito longo, fiz aqui 6 voltinhas junto com vocês. Agora, vocês vão fazer, seguindo essa mesma orientação, mais 4 carreiras. Vocês vão fazer, fiz aqui 6 carreirinhas junto com vocês, vocês vão fazer agora 4 carreiras, mais 4 voltas, totalizando ao todo 10 voltas. Caso queira uma peça maior, vocês vão fazer 12 voltas. Para a peça aqui, eu vou fazer aqui com 10 voltas. Mas vocês podem fazer com 12 voltas. Não tem erro, é só seguir uma correntinha ou duas, ponto alto em cima de ponto alto e aumento em cima de aumento. Automaticamente vai aumentando o número de pontos, tá? Não tem erro. Ponto em cima de ponto. Aqui, ó. Aumento em cima de aumento é sempre aqui no último. Que fazemos 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Ó, notem, na primeira carreira, iniciei com 12 pontos altos. Aqui, ó. Fiz o primeiro aumento, né? Que ficou com 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5, 6, 7, próxima 8, próxima 9 e na última 10, tá? 10 pontos altos intercalados de uma ou duas correntinhas de acordo com a sua tensão de ponto. Então, eu vou completar aqui as 10 voltas que estão faltando. Caso vocês queiram fazer com 12 voltas, também vou ensinar a bandeirinha com as de 12 voltas, tá? Então, vou fazer a bandeirinha aqui, desse daqui que eu estou fazendo com vocês, e vou fazer a bandeirinha para a de 12 voltas, ok? Então, vou finalizar aqui a minha, vou fazer aqui as 4 carreiras que faltam, totalizando 10 voltas e retorno com vocês. Não tem erro, é só seguir ponto alto em cima de ponto alto. Quando eu falo aumento em cima de aumento, é sempre aqui no último ponto, ó, que fazemos o aumento, que é 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Seguindo essa orientação, vou fazer isso por toda a volta. Lembrando, vocês podem colocar 2 correntinhas entre os grupinhos. Estou chegando aqui no finalzinho da minha última carreira. Como eu falei para vocês, eu estou fazendo aqui 10 voltas, né? Ó, cheguei aqui no tracinho, faz aqui o último ponto alto. Então, aqui, para finalizar, eu vou finalizar, é a última carreirinha aqui. Para finalizar, eu vou finalizar diferente. Aqui eu vou cortar o fio. Vou puxar esse fio, ó. Vou pegar aqui uma agulha de tapeceiro. Ó. E vou pular aqui o primeiro ponto. Venho para o segundo aqui. Coloco aqui a minha agulha de frente para trás. Vou virar aqui o trabalho. Passo aqui nessa alcinha aqui, ó, do ponto em que pulei. Venho aqui nesse próximo ponto aqui, ó, esse daqui. Coloco a agulha aqui, ó, entre os duas laçadinhas e ajusto. Acabou saindo aqui da agulha. Agora, pego, ó, e volto aqui.
nesse ponto aqui. Vou só dar uma ajustadinha, ó. Fica assim, ó. Certinho. Aqui, é só passar esse fio por detrás dos pontos e fazer o arremate dele. Só passar aqui, ó, escondendo entre os pontos. Ficando assim, aqui vocês divide ao meio, dá 2 nozinhos, corta um pouco o excesso, ó. Aqui, ó, num nozinho aqui, podem passar aqui, ó, uma colinha, e esconder aqui, ó, por detrás. Tá, ó. Aí esconde aqui, ó, por detrás do ponto, o nozinho. Ficando assim o arremate, tá? Então aqui eu cortei. Carreirinha de 12 da mesma forma. Esse fiozinho aqui, ó, vocês vão passar e esconder por detrás dos pontos também. Ó, é só passar aqui, ó, por entre os pontos. Divide ao meio e faz a mesma coisa. Dá 2 nozinhos. Corta um pouco o excesso e passa uma colinha aqui, ó. Um nozinho. E esconde aqui, ó, abaixo dos pontos. Ficando assim. Então, agora eu vou ensinar a fazer a bandeirinha para quem finalizou a base do suplá com 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Vamos lá conferir. Eu vou iniciar aqui com barbante número 6, tá? Vou fazer aqui uma correntinha e aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11 correntinhas. Venho na segunda correntinha, um baixo. Na próxima correntinha, o segundo baixo. Próxima correntinha, o terceiro baixo. Próximo, 4. Próximo, 5. Próximo, 6. Deixa eu colocar esse fiozinho aqui pro lado para fazer o arremate. Próximo aqui, 7, já arrematando o fio. 7. Próximo, 8. Próximo, 9. E aqui no última correntinha, a de número 10. Dou uma puxadinha aqui para ajustar. Esse fiozinho aqui, ó, vocês já podem arrematar. Então, eu fiz aqui a primeira volta aqui, ó, da bandeirinha. Passo uma correntinha, viro o meu trabalho. Venho aqui e vou trabalhar ponto baixo para cada ponto baixo de base. Vamos ficar com 10 pontos altos, 10 pontos baixos novamente. 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, ó, deixa eu fazer esse 9. 9. E aqui, ó, o último ponto, o de número 10. Segunda voltinha. Terceira, uma correntinha, viro o meu trabalho. Venho aqui no mesmo ponto, um ponto baixo. Próximo, segundo. Próximo, 3. Próximo, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, ó.
No último ponto, eu não pego o ponto baixo. Pego aqui, ó, a correntinha. Bem aqui dentro da correntinha, faço o último ponto baixo dos 10. Ficando aqui a terceira carreira aqui da bandeirinha. Uma correntinha, viro o meu trabalho. Venho aqui no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Vou trabalhar novamente, ponto baixo para cada ponto baixo de passe. Ficando novamente com 10 pontos baixos, ok? 9. Aqui, ó. No último ponto, eu não trabalho aqui no ponto baixo. Trabalho aqui, ó. Na correntinha que subi. Iniciei, ó. Faço um baixo. Tá? Então, aqui eu fiz 4 voltas de ponto alto em cima de ponto alto. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu fiz 4 voltas, né, ó. De ponto baixo em cima de ponto baixo. Ficando 4 voltinhas. Então, caso queira fazer mais uma ou duas, vocês podem fazer, tá? Seguindo ponto baixo em cima de ponto baixo, totalizando 10 pontos baixos. Agora, vamos iniciar a bandeirinha. Então, aqui eu fiz com 4 voltas. Vocês podem fazer entre 5 ou 6. Agora, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Venho aqui, ó, faço um baixo, próximo o segundo baixo, próximo o terceiro baixo. Então, fiz 3 pontos baixos. Aqui no próximo eu faço uma puxa, coloco a minha agulha, puxo, ficou 2 laçadas. Vou para o próximo ponto, coloco a minha agulha, puxa a laçada, ficou 3 laçadinhas. Aqui eu puxo tudo de uma só vez. Feito isso, fiz uma diminuição. Fiquei aqui com 1, 2, 3, 4 pontos baixos, ok? Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho, volto aqui e faço um ponto baixo. Próximo, o segundo ponto baixo. Próximo, o terceiro ponto baixo. E aqui no quarto ponto baixo, eu não trabalho aqui no ponto baixo, trabalho aqui, ó, nessa correntinha aqui, ó. Faço aqui o último ponto baixo. Então, aqui eu fiz 4 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. E aqui eu vou fazer, ó, o mesmo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, o segundo ponto baixo. Próximo ponto, sobrou 2 pontos baixos, né? Próximo ponto, ó, coloco a minha agulha, puxo, ficou 2 laçadas. Venho aqui, ó, não no ponto baixo, venho aqui, ó, na correntinha. Puxo, ficou 3 laçadas. Aqui eu puxo tudo de uma só vez, ficando aqui, ó, com 3 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. E aqui eu trabalho ponto baixo para cada ponto baixo, ficando com 3 pontos baixos. Aqui, ó, no último ponto, eu não trabalho no ponto baixo. Vocês podem trabalhar. No meu caso, eu já pego aqui, ó, na correntinha e faço o último ponto, ficando aqui, ó, com 3 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Venho aqui, ó, no próximo, aqui no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Me sobrou aqui 2 pontos baixos. Venho aqui no primeiro, aqui no próximo, né? Puxo uma vez, ficou 2 laçadas. Venho aqui, ó, na correntinha do ponto baixo, ó, puxo, ficou 3 laçadinhas, né? Alcinhas, puxo tudo de uma só vez. Ok? Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Aqui, ó, coloco a minha agulha, ficou 2 laçadas. Vou aqui, ó, para o próximo ponto. Aqui é o ponto baixo, aqui é a correntinha. Aqui eu coloco a minha agulha, puxo. Ficando 3 laçadas, aqui eu puxo tudo de uma só vez. Faço uma correntinha e aqui eu corto o fio. Esse excesso aqui passamos por entre os pontos. Então, uma parte aqui da bandeirinha está finalizada. Aqui, vamos fazer a laçadinha inicial. Fiz aqui a laçadinha inicial, ó. Venho aqui, ó. Não arrematei ainda, tá? Ó. Então, venho aqui, ó, onde tem uma correntinha e o primeiro ponto baixo, né? Aqui na correntinha, ó. Vou pegar essa laçadinha aqui, ó. Passo aqui pra dentro. Venho aqui, ó, no ponto baixo, no primeiro ponto baixo, e faço aqui um ponto
baixo, primeiro ponto baixo. E já vou conduzindo aqui esse fiozinho. Aqui, ó. Faço o segundo baixo. Próximo, o terceiro baixo. E aqui me sobrou 2 pontos, né? 1, 2. Aqui, ó, coloco a minha agulha, ficando 2 alcinhas. Coloco a minha agulha novamente no último ponto, ó. Puxo, ficou 3 alcinhas. E aqui eu puxo tudo de uma só vez. Ficando aqui, ó, com 4 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. E aqui eu vou fazer ponto baixo, próximo ponto baixo, próximo o terceiro ponto baixo. E aqui no próximo, ó, tem o ponto baixo e tem a correntinha. Aqui na correntinha, faço o de número 4. Então, fiquei aqui com 4 pontos baixos. Uma correntinha, viro o meu trabalho novamente. Aqui, ó. Volto no mesmo ponto, faz um baixo. Próximo ponto, o segundo baixo. Me sobrou aqui 2 pontos baixos. Vem aqui no próximo, ó, puxo, ficou 2 laçadas. Aqui tem um ponto baixo e a correntinha. Eu venho na correntinha, ó, coloco a minha agulha, puxo as laçadinhas, ficou 3 alcinhas. Puxo tudo de uma só vez. Uma correntinha, viro o meu trabalho. E aqui eu faço o mesmo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, o segundo ponto baixo. E aqui, ó, no último ponto, pegando aqui, ó, a correntinha, aqui tem um ponto baixo e a correntinha. Aqui na correntinha eu faço o terceiro ponto baixo. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Me sobrou aqui, ó, 2 pontos baixos. Venho aqui, ó, no próximo ponto, puxo, ficou 2 laçadas. Aqui no próximo ponto, pegando aqui, ó, a correntinha, vocês podem pegar no ponto baixo. Venho aqui na correntinha, puxo, ficou 3 alcinhas. Puxo tudo de uma só vez. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Aqui no mesmo ponto, laço aqui, ficou 2 laçadas. Aqui, ó, tem um ponto baixo e uma correntinha. Aqui na correntinha, ó, puxo, ficou 3 alcinhas, e aqui eu puxo tudo de uma só vez. Uma correntinha e corto o fio. Então, aqui, ó, vou cortar aqui. Vocês podem fazer, dar 2 nozinhos, passar uma colinha. Vocês podem cortar este fio. Passar uma colinha, tá? Para que não venha. Então, aqui está, ó, a bandeirinha para quem terminou, finalizou o trabalho com 10 pontos altos. Aqui, ó, com uma agulha de tapeceiro, vocês vão passar esse fio por detrás dos pontos para fazer o arremate, tá? Aqui fica a parte da frente, onde tem essas alcinhas aqui, onde vamos prender, né, no suplá, tá? Então, aqui, ó. Vou passar aqui, ó, minha agulha aqui, ó. Ó, primeiro ponto aqui, onde... Aqui no segundo, ó. Vou colocar esse fio. É só passar por detrás dos pontos para esconder ele, tá? Ó, vocês vão fazer o arremate que vocês estão acostumados a fazer. No meu caso aqui, ó, eu vou passando esse fio por detrás dos pontos, né? E faço o arremate. Da mesma forma aqui. Coloco aqui. Ó. Aqui na parte da frente, né? Aqui eu passo para trás, né? Ó. Primeiro aqui, no segundo ponto, ó, já coloco e vou passando aqui, ó, por entre os pontos. Feito estão aqui escondidos, vocês podem fazer aqui, ó, 2 nozinhos.
Corta o excesso. Aí com a cola de silicone, no nozinho, você bota um pouquinho de cola. Ó, passa um pouquinho de cola. E esconde por detrás dos pontos, ó. Que é a parte de trás, ó. Que é a parte da frente. Da mesma forma, faço com esse aqui. Divido ao meio. Dois nozinhos. E passa uma colinha. E escondo esse nozinho aqui por detrás dos pontos. Ficando assim. Você vai faltando um pouquinho de pelo, ó. Então fica assim. Aqui é a bandeirinha de 10, tá? Caso você esteja finalizando aqui, ó, com 10 igual a ele, tá? Agora eu vou ensinar a de 12. Caso você queira fazer mais de duas carreirinhas, né? Em vez de 10, fazer com 12 voltas aqui com a base, ok? Então aqui eu fiz, ó, a bandeirinha ao finalizar com 10 voltas. Agora eu vou ensinar a de 12 voltas, ok? Que é um pouquinho maiorzinha, mais diferente, ok? Essa daqui, ó, é para quem vai finalizar com 12 voltas. Essa daqui é com 10, ó. Notem que a de 12 é um pouquinho maior. Ó. Ok? Ó. Para quem vai finalizar com 10 voltas. E aqui para quem vai finalizar com 12 voltas. Ok? Vou ensinar essa daqui de 12 voltas até maiorzinho. Ok? Então aqui eu começo fazendo a laçadinha inicial. E aqui eu vou fazer 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 correntinhas. Volto na segunda correntinha, um baixo. Próxima correntinha, segundo baixo. Próxima correntinha, o terceiro baixo. Próxima correntinha, 4. Próxima, 5. Próxima, 6. Próxima, 7. Coloco o fiozinho aqui, ó, pro lado para fazer o arremate. Ó, e faço ponto baixo. Próximo, ponto baixo. Próxima correntinha, ponto baixo. Próxima correntinha, ponto baixo. E aqui na última correntinha, ponto baixo. Dou uma puxadinha assim, ó. Então, aqui eu fiquei, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Faço aqui uma correntinha, viro meu trabalho e aqui eu volto fazendo ponto baixo para cada ponto baixo de base. Vamos ficar novamente com 12 pontos baixos. Vou ficar aqui com 12 pontos baixos novamente. Não tem erro, né? É igual ao outro. Ó, ponto baixo. Segunda carreira. Terceira carreira, uma correntinha, viro meu trabalho. Ponto baixo em cima de ponto baixo, até chegar no finalzinho. Na última correntinha aqui, ó, pega aqui, que é o ponto baixo, que eu pego na correntinha. Assim fica o trabalho mais reto. Faço uma correntinha, viro meu trabalho. Novamente, ponto baixo em cima de ponto baixo. Cheguei aqui no último ponto, é um ponto baixo aqui na correntinha, ó. Bem na correntinha, passo o último ponto baixo. Fiquei aqui, ó, com 4 carreirinhas. 4 carreirinhas de 12 pontos baixos.
Iniciando nossa carreira da bandeirinha, uma correntinha. Viro o meu trabalho. Aqui, ó, faço um baixo. Próximo, o segundo ponto baixo. Próximo, o terceiro ponto baixo. Caso queira fazer mais uma ou duas carreirinhas de ponto baixo em cima de ponto baixo, vocês podem fazer, tá? Então, fiz aqui 3 pontos baixos. No próximo, 4. Então, fiz aqui 4 pontos baixos. Aqui no próximo ponto, faço aqui, ó. Coloco a minha agulha, ficou 2 laçadas. No próximo ponto, coloco a minha agulha, ficou 3 laçadas. Aqui eu puxo tudo de uma só vez. Então, aqui eu fiquei, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. E aqui eu trabalho ponto baixo para cada ponto baixo. 1, próximo, 2, próximo, 3, próximo, 4. E aqui no último ponto, ó, não pego no ponto baixo, pego aqui na correntinha. Faço o de número 5. 5 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Aqui, ó, no mesmo ponto, faço o primeiro ponto baixo, próximo ponto, o segundo ponto baixo, próximo ponto, o terceiro ponto baixo. Me sobrou aqui 2 pontos baixos. Vem aqui, ó. Puxo, ficou 2 alcinhas. Vem aqui, ó. Tem um ponto baixo e uma correntinha. Aqui na correntinha, coloco a minha agulha aqui, ó. Puxo, ficou 3 alcinhas. Aqui eu puxo tudo de uma só vez. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Aqui no mesmo ponto, faço um baixo. Próximo, o segundo baixo. Próximo, o terceiro baixo. E aqui no último ponto, tem um ponto baixo e na correntinha. E na correntinha, faço o último ponto baixo dos 4. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Venho aqui no mesmo ponto, faço um baixo. Próximo ponto, faço o segundo baixo. Me sobrou aqui 3 pontos. 2 pontos baixos. Venho aqui, ó, próximo, puxo, ficou 2 alcinhas. Venho aqui, ó, tem um ponto baixo aqui na correntinha, coloco a minha agulha, puxo, ficou 3 alcinhas. Puxo tudo de uma só vez. Fiquei agora aqui com 3 pontos baixos. Faço uma correntinha. Viro meu trabalho. Mesmo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, o segundo ponto baixo. No último ponto, tem um ponto baixo aqui na correntinha, ó. Faço o terceiro ponto baixo. Uma correntinha. Viro o meu trabalho. Aqui no primeiro ponto, um baixo. Me sobrou 2 pontos. Aqui, ó. Vou no próximo, puxo uma vez, 2 alcinhas. Vou aqui para o próximo, ó. Um ponto baixo aqui na correntinha. Puxo uma vez, ficou 3 alcinhas. Puxo tudo de uma só vez. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Vou aqui para o próximo ponto, ó, aqui no mesmo ponto. Puxo, ficou 2 alcinhas. Vou aqui para o último ponto, aqui tem um ponto baixo aqui na correntinha. Coloco a minha agulha, ficando 3 alcinhas, puxo tudo de uma só vez. Uma correntinha e corto aqui o fio. Ó. Fica maiorzinho, tá? Para quem vai finalizar com 12 voltas. Feito isso, cortou. Já faz a nova laçadinha inicial. Vem aqui, ó. Onde tem uma correntinha aqui, ó. Vem na correntinha. Coloca a minha agulha. Puxa a laçadinha. Prender. Faz uma correntinha. Vem aqui, ó, no ponto, primeiro ponto baixo. Faz o primeiro ponto baixo. E já vou aqui, ó, conduzindo o fiozinho para fazer o arremate. Próximo ponto, faz o segundo ponto baixo. Próximo ponto, o terceiro ponto baixo. Próximo ponto, 4. Me sobrou aqui 2 pontos. Fiz 4 pontos baixos, sobrou 2 pontos. Aqui, ó. Coloca na agulha, ficou 2 laçadas. Coloca a agulha no próximo, puxo 3 laçadinhas. Puxo tudo de uma só vez. Então, aqui eu fiquei com 5 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Aqui no mesmo ponto, um baixo. Próximo ponto, baixo. Próximo ponto, baixo. Próximo ponto, baixo. E aqui, ó. E aqui no último ponto, tem um ponto baixo aqui na correntinha. Eu vou na correntinha, assim o trabalho fica reto. Faço o ponto baixo. Então, aqui eu fiquei, ó, com 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos. Faço uma correntinha. Viro meu trabalho. Vem aqui no primeiro ponto, ó. Faz um baixo.
próximo ponto, o segundo baixo, próximo ponto, o terceiro baixo. Ficou 2 pontos baixos aqui, ó. Coloca minha agulha, puxo 2 laçadas. Aqui, ó, tem um ponto baixo, a correntinha. Na correntinha aqui, ó, puxo o fiozinho, 3 laçadinhas. Puxo tudo. Ficando aqui, ó, 4 pontos baixos. Uma correntinha, vira o meu trabalho. E aqui eu vou fazer ponto baixo, próximo, o segundo ponto baixo, próximo, o terceiro ponto baixo. Aqui tem um ponto baixo e a correntinha. Na correntinha aqui, ó, faço o último ponto baixo, ok? Assim fica retinho o trabalho, pegando na alcinha ao invés do ponto baixo. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, aqui, no mesmo ponto, o primeiro ponto baixo. Próximo ponto, o segundo ponto baixo. Sobrou 2 pontos baixos aqui. Aqui, coloco a minha agulha, por 2 laçadinhas. Aqui tem um ponto baixo e a correntinha. Eu venho aqui na correntinha, ó. Puxo, 3 laçadinhas, puxo tudo de uma só vez. Ficando aqui, ó, com 3 pontos baixos. Faz uma correntinha, vira o meu trabalho. Aqui eu faço o mesmo ponto, um baixo. Próximo ponto, o segundo baixo. Próximo ponto, aqui, ó, o terceiro ponto baixo. Faz uma correntinha, vira o meu trabalho. Veio no primeiro ponto, um baixo. Me sobrou aqui 2 pontos baixos. Vem aqui, ó, no próximo, ficou 2 laçadinhas. Aqui no próximo tem um ponto baixo e uma correntinha. Aqui na correntinha, ó, puxo, ficou 3 alcinhas, puxo tudo de uma só vez. Uma correntinha, vira o meu trabalho. Aqui no mesmo ponto, puxo, ficou 2 alcinhas. Aqui no próximo, último ponto, aqui tem um ponto baixo, aqui na correntinha, ó. Coloco a minha agulha, ficou 3 alcinhas, puxo tudo de uma só vez. Uma correntinha e corto o fio. E faz o arremate da mesma forma que eu fiz, tá? Que vocês vão cortar, passar por detrás dos pontos, né? E fazer o arremate de sua preferência, tá? Aqui, ó, vocês vão passar esse fio aqui por detrás dos pontos. Então, aqui, ó, aqui é a de 12, pra quem finaliza com 12, ou então, vocês podem colocar, ó, pra quem finaliza com 12 voltas. Pra quem finaliza com 10 voltas. Então, é isso, tá? Vou mostrar aqui outra base pra vocês, ó. Aqui, ó, eu fiz maiorzinho. Esse maiorzinho aqui, ó, mal dá pra ver aqui em cima da mesa, né? Aqui, ó, eu já fiz, ó, a última volta com 2 correntinhas. Aqui eu acrescentei mais 2 carreiras. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 voltas. 12 voltas justamente para dar aqui, ó, a bandeirinha de 12, ó. Bandeirinha de 12 pontos baixos. Fica um supá maior, a bandeirinha maior, fica certinho, ó. 12, bandeirinha de 12 e aqui a base de 12, tá? Mesma coisa, não tem erro, é só seguir ponto alto em cima de ponto alto, aumento em cima de aumento, 2 correntinhas ou uma, tá? Esse aqui, ó, ficou maiorzinho, tá? Eu estou fazendo as peças aqui aleatórias, né? Vou fazer de 10 e de 12, né? Vim passar para vocês para não ter erro, caso alguém queira maior, ok? Então, estou aqui com a minha base, né? A base aqui, ó, com 10 voltas. Então, aqui tem 12 grupinhos. Então, vou precisar de 12 bandeirinhas. 12 bandeirinhas, ó. Vocês podem fazer 12 de cada cor. Eu fiz aqui 2 cores de cada, ok? Era a peça que eu estou fazendo. Essas foram as cores escolhidas. Então, vou fazer 2 de cada. 2 vermelhos, 2 amarelos, 2 verdes. Mas vocês podem fazer com várias cores, ok? Então, vamos lá para fazer a emenda. É bem simples. Aproximei aqui pra gente fazer a emenda. Aqui, ó. Coloca a bandeirinha do lado da frente, ó. Ó, bem aqui, ó. Onde fica aqui, ó. 10, 10, né? Então, fiz a laçadinha inicial. Vem aqui, ó. No espacinho de 1 ou 2 correntinhas. Vou colocar aqui o meu fio. Faço uma correntinha para prender. Coloquei a agulha no primeiro ponto dos 10. Ajeita assim, ó. Ó, avesso com avesso. Coloco assim. E vamos fazer a emenda.
Ó, venho no primeiro ponto do suplá. E o primeiro ponto aqui, ó, é da bandeirinha. Coloco a minha agulha aqui no primeiro. Venho aqui no primeiro ponto da bandeirinha. Faz um baixíssimo. Feito isso, uma correntinha. Vou para o segundo ponto do suplá. E vou para o segundo ponto. Deixa eu ver se tá focando. Venho no segundo ponto, ó, da bandeirinha. Passa aqui, ó, ponto baixíssimo. Uma correntinha, terceiro ponto aqui, ó. Terceiro ponto da bandeirinha, puxa, um baixíssimo. Uma correntinha. Vou aqui pro quarto ponto, né, ó. Coloco a minha agulha. Venho pro quarto ponto aqui, ó, da bandeirinha também. Passa a agulha, puxa, ponto baixíssimo. Uma correntinha. Próximo ponto aqui, ó, do suplá. Passa a minha agulha. Próximo ponto aqui, ó, da bandeirinha. Puxa, baixíssimo. Uma correntinha. Próximo ponto aqui, ó, do suplá. Próximo ponto aqui, ó, da bandeirinha, ó. Passa a minha agulha. Ponto baixíssimo. Uma correntinha. Ponto aqui do suplá. E o ponto aqui da bandeirinha, ó. Ponto baixíssimo. Uma correntinha. Próximo ponto aqui, ó, do suplá. Coloca a agulha. Próximo ponto aqui, ó, da bandeirinha. Coloca a agulha. Puxo com um baixíssimo. Uma correntinha. Vem aqui, ó, penúltimo ponto do suplá. Coloca a agulha. Penúltimo ponto aqui, ó, da bandeirinha. Puxa, ponto baixíssimo. Uma correntinha. Venho no último ponto do suplá. Venho aqui, ó, no último ponto da bandeirinha. Puxo, baixíssimo. Ó, ficando dessa forma preso. Ó, fica assim, ó. Mudando aqui de cor, vai dar um detalhe a mais na peça, tá? Vocês podem fazer com outra cor. Um dourado fica bem bonito. Ó, então, já emendamos aqui a primeira bandeirinha. A segunda, vocês vão escolher a cor, né? Deixa eu colocar esse amarelo, esse verde. Então, aqui, vou vir aqui, onde tem uma correntinha. Fiz aqui um baixíssimo, faço aqui uma correntinha, um baixíssimo aqui uma correntinha, faz uma correntinha. Vamos emendar a segunda bandeira. Ó, é bem fácil. Coloca aqui avesso com avesso, a mesma quantidade de ponto, ó. Fica certinho, não tem erro. Ó, venho no primeiro ponto do suplá e venho no primeiro ponto da bandeirinha. Primeiro ponto da bandeirinha. Passa, faz um baixíssimo. Uma correntinha. Segundo ponto do suplá. Segundo ponto da bandeirinha. Um baixíssimo. Uma correntinha. Próximo ponto. Ó, coloca a agulha. Próximo ponto da bandeirinha da mesma forma. Coloca a agulha. Puxo. Baixíssimo. Uma correntinha. Ó, coloca avesso com avesso, vai dar certinho a quantidade de pontos, tá? Ó, uma correntinha, vem aqui, ó, a do suplá e o da bandeira. Baixíssimo. Uma correntinha. Próximo ponto aqui, ó, do suplá. O outro ponto aqui da bandeirinha, ó, baixíssimo. Uma correntinha, venho no ponto do suplá, passa a minha agulha, venho no ponto aqui, ó, da bandeirinha, ponto baixíssimo. Uma correntinha, venho no ponto do suplá, volto no ponto aqui, ó, da bandeirinha, coloca a agulha, faz ponto baixíssimo. Uma correntinha, venho no ponto aqui, ó, da bandeirinha, coloca a agulha, faz ponto baixíssimo. Uma correntinha, venho no ponto aqui, ó, da bandeirinha, coloca a agulha, faz ponto baixíssimo. Uma correntinha, venho no ponto aqui, ó, da bandeirinha, coloca a agulha, faz ponto baixíssimo. Uma correntinha,
Ó, sobrou 3 pontos aqui, ó. 3 da bandeirinha e 3 do suplá. Fiz uma correntinha, venho aqui, ó. Na do suplá, passa a minha agulha. Venho aqui, ó. Na da bandeirinha, passa a minha agulha. Puxo o fiozinho, ponto baixíssimo. Uma correntinha. Venho aqui no penúltimo ponto aqui do suplá. No penúltimo ponto aqui da bandeirinha, passa a minha agulha, ponto baixíssimo. Uma correntinha, venho no último ponto do suplá. No último ponto do suplá. No último ponto aqui, ó, da bandeirinha, passa a minha agulha, puxo o fio, ponto baixíssimo. Uma correntinha, venho aqui, ó, onde tem uma ou duas correntinhas, faz um ponto baixíssimo, uma correntinha e já vai pegando a outra bandeirinha, ó, coloca avesso com avesso e vai fazendo a mesma orientação que eu passei para vocês, tá? Não tem erro, tá? Vamos fazer isso por toda a nossa volta até que fique com as emendas prontas, tá? Então, eu vou aqui fazer a emenda das minhas bandeirinhas e retorno junto com vocês, ok? Então, tô chegando aqui no finalzinho, uma correntinha, vou fazer aqui os 2 últimos pontos, ó. Baixíssimo, uma correntinha, aqui, ó, no último ponto. E no último ponto aqui, ó, um baixíssimo, uma correntinha. E aqui, ó, onde tem a correntinha, que a gente iniciou, coloco um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou cortar este fio. Esse fio aqui, eu vou passar por detrás do ponto. Passa aqui pra trás. Ó, e aqui, ó, eu vou passar esse ponto, esse fio, aqui, ó, pra trás. Aqui, ó, por detrás desses pontos aqui. Isso aqui também, ó. Vai esconder aqui, ó, por detrás dos pontos. Vai passando aqui, ó. Aqui, ó, fica escondidinho. Que vocês podem dar 2 nozinhos. Corto o excesso. Aqui, passa uma colinha. Ó, aqui eu vou passar uma colinha. E passo esse nozinho aqui por detrás, por debaixo dos pontos. Ó, notem que ficou certinho aqui, ó. Ficou aqui esse detalhe aqui, ó. A parte da frente, ó. Ficou bem bonitinho. Notem que no amarelo ficou amarelo, no rosa ficou rosa, no vermelho ficou vermelho, no azul ficou azul, no lilás ficou lilás, ó. Então, eu intercalei, ó. Ficou assim, bonitinho. Que é a parte da frente, que é a parte de trás, ó. A parte de trás da peça fica assim. Tá? Então, aqui, finalizando. Da mesma forma que fizemos aqui, vamos fazendo de 12 também. Colocar a bandeirinha, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, eu vai colocar... Eu fiz 12 carreiras, né? Então, que eu fiz um pouquinho maior. Então, não muda nada. Vamos fazer novamente, ó. Vamos colocar aqui, ó. Tem 12 pontos altos aqui, 12 pontos altos aqui, 12 pontos baixos aqui, ó.
da bandeirinha. E vai, ó, e vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nesse, tá? Então, é só fazer da mesma forma aqui, fazendo a emenda, beleza? Deixa eu passar outra orientação para vocês aqui, ó. Aqui tem de 10, aqui, ó. De 12, aqui, ó. Maiorzinha, né, que é a de 12. Lembrando que vocês podem aumentar, aqui, ó. E a de 12, e que 4 carreiras, caso queira maior, pode fazer 5 carreiras de ponto cima de ponto baixo, tá? Aqui é a de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A de 10, ó. Com 4 carreirinhas. Aqui é a de 10. Mas com 5 carreirinhas de pontos baixos, ó. Fica um pouquinho maiorzinha, tá? Ó. Eu acrescentei mais uma carreirinha. Então, deixa eu passar uma orientação para vocês, caso vocês desejem. Então, aqui, deixa eu fazer uma opção aqui, caso queira fazer decoração, não é? Então, aqui, eu vou pegar qualquer fio. Você pode pegar qualquer fio, né? Aqui eu vou fazer correntinha inicial, laçadinha, faço aqui 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas. Você pode deixar esse fiozinho maior para prender em algum canto. Fazer só um exemplo aqui. Colocar só umas 4 bandeirinhas. Vocês podem colocar mais bandeirinhas, tá? Pode fazer mais menor, com um fio mais fino. Tipo o amigurumi, a Clea, a Anne, tá? Fiz aqui 4 correntinhas. Vem aqui, ó. Primeiro ponto aqui, ó. E vou fazer ponto baixíssimo aqui, ó. Ó, faço pontos baixíssimos aqui. Deixa eu fazendo com essas aqui, que essas aqui é só de teste, ó. No último ponto, baixíssimo. Já aprendendo assim, ó. O pezinho. Aqui, ó, vocês podem deixar maior para amarrar, né? Pendurar em algum canto. Aqui, ó. Fiz o último ponto baixíssimo, faço 1, 2, 3 correntinhas de separação, pego outra bandeirinha, venho no primeiro ponto, passo aqui, ó. Ponto baixíssimo. Vou fazendo ponto baixíssimo aqui, ó. Cada ponto. Ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo. Para cada ponto aqui, ó, fazer ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. 1, 2. Eu fiz 2, fiz 3. 3 correntinhas, pego novamente outra bandeirinha e vai fazendo a emenda de quantas bandeiras vocês desejar, tá? Ó, serve para decoração, né? Ó, e vou caminhando. Ponto baixíssimo. Assim, as bandeirinhas vão ficar presas. Você pode fazer a quantidade de bandeirinhas, né? Ó, assim, ó. Presinha, né? 1, 2, 3 correntinhas. Ó, pega outra bandeirinha, primeiro ponto, prende com um baixíssimo e vai fazendo. Ponto baixíssimo. Ó, vai fazendo. Ponto baixíssimo. E como aqui é só o exemplo, faço aqui 1, 2, 3 correntinhas. Vocês podem continuar emendando, ó. Fica assim, ó. Olha só que charme que fica. Pode fazer umas grandes, umas pequenas, ó. Aqui é a de 12, aqui é a de 10, aqui é a de 10, mas com mais carreirinhas, aqui é com 10, ó. Então, é isso. Vocês podem pendurar assim, ó, para fazer decoração de festa junina, tá? Então, vocês vão fazer aqui as bandeirinhas e vai com ponto baixíssimo, fazendo aqui um cordãozinho, ó, fica um charme de decoração. Então, é isso. Aqui, finalizei aqui. Então, aqui já fiz todos os arremates da peça e a peça ficou assim. Parte da frente e aqui a parte de trás, ó. Fica perfeito. Então, aqui, já finalizei aqui a minha peça. Aqui a base maior eu já estou fazendo, mas não tem erro também, é da mesma forma aqui. O que muda é a quantidade de voltas. Aqui é 10, aqui é 12 voltas e aqui, ó, iniciamos com mais pontos. Aqui a bandeirinha fica maior, tá? Se for fazer a peça com 12 voltas aqui e a bandeirinha maior, a peça vai ficar maior, entre 48 centímetros, ok? Aqui a minha tensão de pontos, aqui, ó, com 10 voltas e aqui as bandeirinhas ficou
entre 40 centímetros. Então, a aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se gostou, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Um super cheiro e até o próximo vídeo.